Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal História Hoje. Me chamo Thiago Borges e hoje falaremos sobre as atualizações do que está acontecendo no campo de batalha, na guerra entre Rússia e Ucrânia, lá no leste da Europa. Depois de quase 7 meses e meio, o que está acontecendo lá? Vamos falar sobre isso, mas antes, solta a vinheta. Bom, galera, vocês vão lembrar que lá no início do ano, no dia 24 de fevereiro, nós estávamos reportando aqui, a Rússia deu início ao que ela chama de Operação Militar Especial. Não chama de guerra. De fato, a Rússia oficialmente não chegou a declarar guerra, mas invadiu o território, que dá no mesmo. Qual o problema disso tudo? Vocês vão lembrar. A Ucrânia, desde 2014, sofre com um ataque de grupos separatistas no leste do país, na região conhecida como Donbás, Donetsk e Luhansk, e o governo da Ucrânia, claro, contra-atacou. Então tem uma guerra acontecendo naquela região. E a grande problemática é que aquela região, historicamente, há décadas, séculos, ela é habitada por russos, descendentes de russos, que estão sofrendo também com esta guerra lá. Por isso, o governo da Rússia, o presidente Vladimir Putin, disse que foi necessário intervir para proteger essa população. Não apenas isso, a Rússia também diz que o governo da Ucrânia é um governo neonazista e precisava ser derrubado. Então, deu início no dia 24 de fevereiro esta invasão russa à região da Ucrânia. E a Rússia, vocês sabem, é tida como a segunda maior potência militar do mundo. Então, de fato, esperava-se um passeio russo na região da Ucrânia. De fato, nas 3 primeiras semanas, o exército russo praticamente tomou toda a região leste da Ucrânia. Os últimos focos de resistência foi Mariupol, lá mas na região sul, uma grande área industrial, a usina de Azovstal. Falamos sobre isso em últimos vídeos. Porém, algo interessante aconteceu. Bom, desde julho, a Rússia não consegue avançar além daquela região. Vocês sabem, a Ucrânia fez parte da União Soviética e, por conta disso, seus equipamentos, as dormentes dos trens, seus satélites, enfim, suas munições, seus calibres, eram praticamente todos do período soviético. E foi necessário que a Ucrânia, sendo apoiada totalmente pelo Ocidente, pela OTAN, Estados Unidos, Europa, enfim, fosse reabastecida. E eu fiz um vídeo recente também sobre a OTAN, que foi a OTAN. A Ucrânia tornou-se um pequeno laboratório do que seria a OTAN, porque ela está sendo reabastecida, renutrida, alimentada por por recursos da OTAN. Os soldados e as tropas são ucranianas, mas as armas, os tanques, enfim, a artilharia, são praticamente todas da OTAN. Países como, por exemplo, a Inglaterra tem treinado e entregue ao campo de batalha pelo menos 10.000 soldados ucranianos recém-treinados a cada 2 meses. Armamentos de longa distância, como o obuseiro Caesar da França e o famoso HIMARS norte-americano, têm feito uma verdadeira bagunça na logística da Rússia. Então, os soldados precisam ser alimentados, nutridos, ali recebendo armas, equipamentos, medicamentos, e esse material todo está sendo destruído lá na fonte. Não conseguem chegar às tropas russas. Por exemplo, o HIMARS norte-americano, ele tem uma precisão de até 2 metros, você disparando um míssil praticamente a 300 km. Então você imagina, daqui de onde você está, você dispara a 300 km e consegue acertar praticamente no alvo. Então existe um processo de destruição em massa de armazéns de munição russo lá na Ucrânia por parte do exército ucraniano, e isso tem feito uma grande diferença. Tanto que agora, no início de setembro, a Ucrânia, com praticamente 200.000 novos soldados recém-treinados, deu início a um processo de contra-ataque. Retomou pelo menos 8.000 quilômetros de regiões que estavam sendo ocupadas por tropas russas. Não é que a Rússia fugiu, a Rússia foi de fato derrotada nessas áreas. O presidente da Ucrânia, o senhor Volodymyr Zelensky, disse recentemente que a guerra começou na Crimeia e vai terminar na Crimeia. Ou seja, aquelas regiões que estão sendo retomadas em Kherson, Mariupol, Izium, um grande centro logístico que estava sendo utilizado pelas russas, pela sua malha ferroviária, pelas quais os russos usavam para transportar seus equipamentos, foi retomada essa semana
pelas tropas da Ucrânia e várias outras. Bom, isso tem feito com que a Ucrânia tomasse força, tomasse potência, tomasse vontade de lutar cada vez mais, prometendo terminar na Crimeia. A Crimeia é a região sul, que historicamente pertencia de fato ao Império Russo, mas durante o regime da União Soviética foi dado aos ucranianos, tanto que ali mais ao sul da Crimeia tem um porto, o porto de Sevastopol, que ainda pertencia já à Rússia, enquanto a Crimeia pertencia à Ucrânia, sempre teve aquele portozinho ali. A Ucrânia prometeu tomar tudo, inclusive esse porto. E isso tem gerado grandes críticas e grandes preocupações ao governo russo. Por exemplo, um dos grandes apoiadores dessa intervenção russa foi o líder ditador checheno, o senhor Hassan Kadyrov, que é um braço ali de apoio à política russa de invasão à Ucrânia. Bom, em resposta, e o que demonstra um pouco a preocupação do presidente russo Vladimir Putin em relação a essas ações na Ucrânia, foi primeiro que ele elevou o Kadyrov ao posto de tenente-general das tropas russas, para você ver um agrado que ele fez ali. Um outro foi agora no dia 5 de outubro, ontem, ele assinou um decreto ali, um documento, enfim, político dentro da Rússia, indicando que aquelas regiões tomadas pela Rússia, Donetsk, Luhansk, Mariupol, agora são regiões russas. E isso junto a líderes dos movimentos separatistas, ou seja, agora de fato a Rússia está demonstrando seu real interesse nesse conflito. Aparentemente nunca foi proteger a população russa ou reconhecer as novas nações, mas sim anexá-las ao território russo. O grande problema é que essas mesmas regiões que ele disse ter anexado continuam sendo retomadas pela Ucrânia. Elas não estão limpas, não estão livres das tropas ucranianas, o que tem gerado grande preocupação para os defensores. Tanto que essas anexações não foram reconhecidas nem pela Ucrânia, nem pela Europa, por nenhum país do mundo. Pasme! Nem os principais aliados da Rússia, como o Irã, Turquia e a própria China, indicam apoio a essa anexação. Bom, o avanço ucraniano continua, enquanto existe uma grande interrogação em relação ao que vai acontecer com as tropas russas e com o governo russo, que está de frente com um grande desafio à sua autoridade, visto que uma derrota russa na guerra da Ucrânia pode significar o fim de um regime e de uma hegemonia russa na região dos Balcãs, na região do Oriente Médio, na região da própria Ásia. Estamos vendo aos nossos olhos agora uma possível remodulação do contexto de toda a Europa e do Oriente, onde a Rússia tem grande influência, principalmente ali também na região dos Balcãs. Gente, se você gostou do nosso conteúdo e não estiver inscrito, curta, se inscreva, compartilha para que pessoas que têm o mesmo interesse que a gente tenham acesso a esse conteúdo, que o YouTube possa indicar a eles. Vamos continuar falando e não se esqueça, cada um de nós possui a sua própria história, mas apenas a história possui cada um de nós como seus fiéis observadores. Fiquem bem e até o próximo vídeo.